E eu agora vi Jesus em cima daquele rio. Veja que forte isso, irmãos. E ele me segurou, igual segura-se uma criança. Assim como segura essa Bíblia, ele me segurou. Mas eu vi as mãos dele, eram furadas aqui. Eram furadas assim. Tinha marcas. Quando ele me pegou, a sua veste, a sua manga era mais larga, assim, branca. Sua roupa era branca. O seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Eu não pude ver o seu rosto. Eu não pude ver o seu rosto. Seu rosto ficou transparente. Glória a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês aqui do canal Sonhos de Profeta. Meus irmãos, esse é o pastor Joaí Ferreira. E esse, irmãos, é um dos testemunhos mais lindos que você vai ver em toda a sua vida. Talvez também você já tenha visto esse testemunho aqui no canal, pois algum tempo atrás eu já coloquei esse vídeo aqui. Mas pelo fato, irmão, de ser um dos vídeos mais fortes que eu já vi em toda a minha vida, eu vou colocar ele novamente. Talvez ainda você não tenha visto esse vídeo. E quando eu coloquei esse vídeo aqui, irmãos, teve até um comentário que me chamou bastante atenção. Veja na tela esse comentário. Esse inscrito, ele conhece o pastor Joaí. Veja bem. E aí ele está dizendo que o pastor Joaí é um grande homem de Deus. Irmãos, o pastor Joaí, ele é da igreja Assembleia de Deus, que fica no Rio Negro, Paraná. E preste muita atenção, irmãos, porque o que você vai ver aqui é muito forte. O pastor Joaí, nesse vídeo, ele conta que um certo dia ele estava questionando a Deus se existia mesmo vida depois que nós partíssemos daqui. E vocês vão ver nesse vídeo, irmãos, o que Deus mostrou a ele. Irmãos, preste bastante atenção. Fique no vídeo até o final e vocês vão ver que depois de tudo isso que ele viveu, depois de toda a experiência que ele teve com Deus, depois que tudo isso passou, ele estava num culto e vocês vão ver o que o irmão disse ao pastor Joaí. É tremendo, irmãos, o que o irmão disse a ele a respeito dessa experiência. E esse irmão não sabia de nada disso que o pastor Joaí tinha vivido. É muito forte, irmãos. Fique no vídeo. Que Deus te abençoe e vamos para o vídeo. Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo e quero dizer para você que o Deus tem o melhor para mim e para você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: porque se esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma coisa que eu quero falar para você, uma realidade, a realidade da vida eterna. Nós, seres humanos, a gente pensa que vai viver eternamente aqui. Porém, o Senhor Jesus, Ele foi preparar para mim e para você um lugar. Eu quero falar sobre a minha experiência, a experiência de morte. Eu quero ser breve para você, mas ouça esse testemunho. Vale a pena eu e você lutar por aquilo que Deus preparou para mim e para você. Eu tinha apenas 10 anos de idade quando a minha mãe faleceu. E quando eu estava com 11 anos de idade, eu lembro-me como se fosse hoje, uma tristeza, uma depressão muito grande. E numa angústia muito grande. Eu dobrei o joelho aos pés da minha cama, a cama, o colchão de palha, a coberta ainda era feita de pena. E eu fiz uma oração a Deus. E essa oração mudou a minha vida. Eu orei e perguntei: Senhor Deus, existe vida além dessa vida? Porque se não existe vida além dessa vida, não vale a pena a gente viver. E quando eu oro com todo o meu coração, Senhor Deus, Tu me mostra essa noite se tem vida além dessa vida. Porque se não existir vida além dessa vida, então para que a gente vai viver? E eu fiz aquela oração com todo o aperto daquele menino de 11 anos de idade. Orei e chorei. O coração estava muito amargurado, muita tristeza, uma depressão muito grande. E aquela noite eu lembro como se fosse hoje. Eu me acordei com uma voz dizendo assim: ó, levanta-te. E quando eu ouvi essa voz, levanta-te, eu ainda com o olho fechado,
Eu digo, o pai já está chamando nós para levantar. E falou a segunda vez, levanta-te. A segunda vez que ele falou, levanta-te, mas não é a voz do meu pai. O meu pai não fala, levanta-te. Eu ouvi com atenção, abri os olhos. Quando abri os olhos, parece que tinha tirado o telhado da casa. E o sol do meio-dia estava dentro do quarto. As paredes estavam reluzentes. Eu olhei e vi um moço de branco, um ser de branco, um anjo, de pé ao lado da cama. E já disse a terceira vez, levanta-te. E quando eu fui me levantar, eu me assustei. Porque só levantou eu, meu corpo ficou debaixo da coberta. Eu fiquei muito apavorado. Isso é engraçado, eu estou aqui e o meu corpo está lá debaixo da coberta. Eu vou me apalpar agora, mas eu sou só um espírito. Mas eu fiz isso assim, ó. Engraçado, meu corpo está lá, eu estou aqui, eu tenho outro corpo. E eu me olhei, eu estava com as vestes brancas. E esse anjo disse, vem comigo, e me pegou pela mão. Quando segurei na mão dele, ele me conduziu a uma velocidade tão incrível que não tem como explicar. Só que quando nós começamos a voar, eu me preparei para sair andando para fora, mas nós subimos automaticamente. Aquilo foi tão real que eu somei, nós vamos bater no teto da casa, porque parecia que tinha tirado o teto da casa pela claridade, mas estava tudo ali, tudo era normal. Eu via tudo, eu via a cama, eu via as paredes, eu via tudo, só que a claridade era muito grande, muito intensa dentro daquele quarto. Na época não existia luz elétrica. E quando a gente passou por aquele telhado, nós passamos por uma dimensão, uma nuvem de muitos demônios. Eram espíritos malignos de todas as formas e de todos os tamanhos. E eu fiquei apavorado com aqueles demônios. Eram tantos, igual um enxame de abelha. Aquilo fervia no ar de todos os lados. E esse anjo tinha uma espada na mão, uma espada de fogo. E conforme ele levava aquela espada, aqueles demônios se abriam alas e nós passamos por aquela nuvem de demônio. Quando passou aquela nuvem de demônio, brilhou um novo sol, que não tem nada a ver com o nosso sol. Era um novo sol, um lugar tão lindo, tão especial que não tem como explicar. Eu me lembro que aquele anjo chegou na minha frente e eu ia atrás dele. Quando ele chegou, ele pousou num novo planeta, novo céu e nova terra, um lugar lindo. Quando ele foi andando, eu nunca tinha visto ninguém voar de paraquedas, nem sabia se existia isso na época, isso foi em 1975, essa visão que eu tive. Quando ele foi andando, eu cheguei, meu Deus, eu vou agora bater no chão, como que vai ser? Mas na verdade, eu senti o meu corpo, mas não existia a gravidade. E eu cheguei e fui andando atrás daquele anjo. E começamos a caminhar na direção do rio da água da vida. Aleluia! Existe um lugar que Deus preparou para mim e para você. Caminhei em direção ao rio da água da vida. E eu vi do outro lado desse rio. Eu vi um lugar onde não tem explicação. Onde estão aqueles que morreram em Cristo. Era no outro lado desse rio. Muito lindo. O lado de cá desse rio era um lugar também muito especial, muito lindo. As árvores, as folhas das árvores eram verdes, não existia nenhuma folha sequer que fosse assim, que estivesse morrendo. Era vivo, aquilo era muito lindo, aquela grama que não tem como você explicar, não tem palavras. E esse ser caminhou na direção daquele rio, o rio da água da vida. Eu não conhecia o mar, mas aquele rio era vivo, Ele se movimentava aquelas águas para todos os lados. E aquele rio me amava. Aquele rio me amava. É uma coisa muito gloriosa. E quando aquele anjo começou a passar por cima das águas, eu parei. Eu digo, eu vou me apalpar, o meu corpo ficou lá na terra. Eu vou me apalpar, não é possível. E eu me apalpei de novo, eu disse assim, ó. Meu corpo ficou lá na terra, que a gente estava muito longe. E eu estou aqui. E ele disse para mim, não temas, segue-me. A gente lá na roça nunca ouvia falar essa palavra, não temas, e nem a palavra seguir. A gente dizia, vem atrás. E ele, segue-me.
Eu disse, para eu ir atrás dele. Mas lá na terra, eu tenho que nadar. Como é que eu vou andar por cima das águas igual ele? Não temas, segue-me. Irmãos, é tão impressionante que quando eu duvidava, eu automaticamente parava de andar. Era tudo automático. Mas quando ele dizia, não temas, segue-me, eu dizia, eu tenho que andar, eu já começava a andar, eu já estava junto dele novamente. É muito impressionante o que Deus preparou para nós. E esse anjo agora andando por cima das águas, eu comecei a andar por cima das águas também. Mas quando chegou no meio do rio, eu disse assim, se eu passar para o lado do rio, eu não volto mais para a terra. Foi o que eu entendi. E eu disse, eu não posso morrer agora, porque eu só tenho 11 anos de idade. E o que mais me apavorou, que me deixou apavorado, foi que eu olhei para as minhas mãos e eu vi que as minhas mãos estavam vazias. Eu fiquei muito apavorado. Eu fiquei com muito medo, um terror terrível. À medida que eu fiquei com medo, esse rio desapareceu e se abriu-se um abismo e eu fui sugado para o inferno. E eu comecei naquela queda livre. Eu comecei a gritar, Deus, me socorre. Mas a minha voz não fazia eco, não fazia som. Eu gritei a segunda vez, Deus, me socorre. Então eu me lembrei do textuário da escola bíblica dominical. E disse-lhe Jesus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o Espírito Santo, irmãos, ele me fez lembrar que eu tinha que clamar por Jesus. E eu disse então, Jesus! Eu não acabei de dizer Jesus. A minha voz também não fez eco. Mas eu não acabei de pronunciar Jesus. Aquele abismo se fechou. E eu voltei em cima daquele rio. E eu agora vi Jesus em cima daquele rio. E ele me segurou. Igual segura-se uma criança. Assim como se fosse a Bíblia, ele me segurou. Mas eu vi as mãos dele, eram furadas aqui. Eram furadas assim. Tinha marcas. Quando ele me pegou, a sua veste, a sua manga era mais larga, assim, branca. Sua roupa era branca. O seu rosto brilhava mais do que a luz do sol. Eu não pude ver o seu rosto. Eu não pude ver o seu rosto. O seu rosto ficou transparente. Eu quero dizer para você. Você às vezes está apavorado porque alguém vai morrer, alguém vai embora com Jesus. Não te apavore. Não te apavore. Feliz é aquele que morre do Senhor. Eles terminam a labuta aqui. E essa mensagem que Deus me inspirou para contar esse testemunho para você. Dizer para você esperar em Jesus. Que desapegue das coisas materiais. Tira o teu coração dessas coisas. A gente tem que trabalhar como se Jesus nunca viesse, mas esperar como se ele viesse hoje. Querido irmão, querida irmã, eu sei que esse vídeo vai chegar na tua casa. Uma experiência após morte. E o Senhor Jesus me segurou em suas mãos, e a sua voz meiga e suave disse, não temas, eu sou contigo. E ordenou aquele anjo para me trazer novamente. E o anjo me trouxe novamente. Passando pela mesma nuvem de demônios. Passando por aquela nuvem de demônios. E eu podia entender o que os demônios falavam. Os demônios queriam impedir, queriam atacar a gente. E eu podia entender aqueles demônios se comunicando entre si. Dizendo, deixa ele voltar para o corpo e nós o enganaremos. Até hoje Satanás não conseguiu me enganar. Passamos por muitas lutas, muitas provações. Mas nós vencemos. E eu lembro quando chegamos na minha casa, eu me vi o meu corpo deitado ao chão, na cama, deitado na cama. E eu cheguei, meu corpo estava assim na cama, deitado. E eu cheguei e parei assim em cima do meu corpo, em 45 graus. Eu não tinha peso. Olhei para o meu corpo, eu senti nojo do meu corpo. Senti nojo do meu corpo. E eu sofria de bronquite asmática. Me dava crise muito forte.
E aquele anjo chegou e espera um pouquinho, e tocou no meu corpo. Ele tocou no meu corpo e disse: agora volta para o corpo. Eu disse: mas, Senhor, eu não quero voltar para o corpo. Ele me disse: se tu não voltar para o corpo, tu vai chegar lá de mãos vazias. Eu disse: então como que eu faço para voltar para o corpo? Te deita sobre o teu corpo. E quando eu me deitei sobre o meu corpo, não foi mais rápido que o estalar de dedo. Eu comecei a respirar lentamente. Minha respiração foi voltando lentamente. Primeiro movimento meu foi o queixo tremer. Eu tremia o queixo, porque eu estava com muito frio, muito gelado. Eu nunca tinha sentido um frio tão grande. E eu voltei a respirar lentamente e me acordei. Olhei no relógio, era 1h da madrugada. Isso eu gravei comigo e não contei para ninguém. Passaram-se os anos. Já estava agora com 15 anos, para 16 anos, morando aqui em São Bento do Sul. Isso aconteceu lá em Ibirama de Turmereles, ali no interior de Barra do Rio da Prata. Quando eu estava agora aqui em São Bento, comecei a orar a Deus. Eu sempre comecei a buscar a Deus. Dali para frente eu comecei a orar muito, orava muito. O desejo da presença de Deus. E quando eu estava aqui em São Bento, a gente começou a orar novamente. E numa dessas orações, na vigília, um irmão teve um arrebatamento de espírito. E quando ele voltou, ele disse assim: Joair, Jesus manda dizer para você que está na hora de você contar que você já esteve na outra vida, quando você tinha 11 anos de idade. Eu não estive lá. Eu segurei firme para ver se era real mesmo, se era Jesus que estava falando. Ele disse: você esteve até no meio do rio da água da vida. Os teus rastros estão lá na margem do rio. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmão. Então existe para mim e para você uma esperança da volta de Jesus Cristo. E o dia que nós partir daqui, não é para ninguém chorar. A gente chora, mas essa esperança está viva dentro de mim até hoje. E aquele irmão contou tudo. E dali para frente eu comecei a testemunhar. Já testemunhei várias vezes. Já tenho esse testemunho em alguns lugares. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que a vida eterna é real. Mas me aconteceu, eu já estava com 40 anos. Em Joinville eu fui fazer um eletrocardiograma, ou aliás, um check-up geral do coração. Eu estava tendo aritmia, problema cardíaco. E esse doutor que fez esse meu exame, então ele faz aquela contagem regressiva do teu coração, desde que estava lá no ventre. E quando eu fui lá para buscar o resultado, esse doutor olhou para mim e disse: como é que tu estás aqui? Só estou aqui porque eu vim. Eu disse: mas eu vim sozinho. Não, rapaz, como é que tu estás aqui? Porque ninguém que teve parada cardíaca, como você teve, está aqui entre nós. Se estiver aqui, está vegetando. Você tinha entre 11 para 12 anos de idade, você morreu. Você teve muito tempo morto. Você teve uma parada cardíaca muito grande. Está aqui, olha aqui o exame. E eu fiquei olhando para ele, e eu, na hora me deu um apagão. Isso não é possível. E ele olhava para mim assustado. Então isso é uma realidade. Depois que eu saí dali do consultório, eu fui para casa. Mas o que aquele médico me disse? E daí que eu me lembrei, mas realmente foi nesse período. Porque para mim eu não teria morrido. Para mim eu teria tido um arrebatamento de espírito. Mas não, o meu corpo realmente tinha morrido. Querido irmão, Jesus está esperando que eu e você chegamos lá. Vamos vencer o inimigo. Jesus disse: tenha bom ânimo, porque eu venci. Então, irmão, Jesus venceu. E eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu deixo aqui essa palavra para você. Essa palavra de ânimo e de alegria. E isso que o apóstolo Paulo falou. Que se esperarmos em Cristo, somente para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos uma esperança viva que está dentro de nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é tremendo, é muito forte esse testemunho do pastor Joair.
E esse testemunho, irmãos, ele nos enche de fé, nos enche de esperança. Hoje nós vivemos num mundo tão atribulado, cheio de correria, cheio de preocupações, mas o que nos alegra, irmãos, é saber que Jesus ele voltará para buscar a sua igreja e nós estaremos num lugar maravilhoso preparado para nós. O próprio Senhor Jesus disse que ele ia para o Pai preparar morada e ele voltaria para nos buscar. Vocês perceberam que o pastor Joaí, ele estava num momento em que a vida estava sem sentido, mesmo ele ainda sendo criança, ele queria saber de Deus, né, o que tinha preparado, se existia mesmo vida após a morte, porque ele queria, irmãos, uma real esperança, uma real felicidade. E essa felicidade, irmãos, nós só a encontramos em Cristo Jesus, porque é Ele que nos leva para a vida eterna. Amém? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que possa ter te abençoado. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.